Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. Hoje escolhemos um tema relevante, um tema importante, que é a regularização de imóveis junto ao Estado. Reza a história que antes de 1975, grande parte dos proprietários dos imóveis no casco urbano nas cidades em Angola eram o colonizador português. Com o êxodo que se verificou no período pré-independência, grande parte dessas pessoas, desses proprietários, abandonaram o país, deixando os seus imóveis. Outros deixaram esses imóveis a parentes ou a pessoas próximas, mas sem formalizarem as transmissões desses imóveis. Para discutir o tratamento que esses imóveis tiveram após esse período, para definir como é feito o processo de transmissão ou formalização ou titulação desses imóveis, nós convidamos o Sr. Dr. Rui Narciso. O Sr. Dr. seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sr. Dr. No Que Tange. Como está, Sr. Dr.? Ansioso. Ansioso, Sr. Dr. Ansioso porque hoje é a sua área de atuação, né? O Sr. Dr. lida com essas matérias quase que diariamente. Quer nos falar um bocadinho sobre o que é que o doutor faz, onde é que tem a sua atuação. Sei que o senhor é de múltiplas funções, mas sei também que a sua experiência na lide diária com essas matérias lhe permite hoje falar-nos com alguma propriedade sobre o assunto e responder também com a mesma propriedade o conjunto de questões que preparamos para si. Diga-nos então, Sr. Doutor, quem é o Sr. Doutor? Rui Narciso, licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada de Angola. Durante algum tempo viemos trabalhando naquilo que é o auxílio na regularização imobiliária do cidadão junto ao Estado, daquilo que nós chamamos o património colonial, essencialmente, porque é aquele património que nós herdamos por via da nossa independência. E decidimos abraçar o convite que nos foi feito e desde já agradecer. Nós é que agradecemos, doutor. O convite que nos foi feito para vir falar um pouco do que é a experiência, do que é a nossa visão relativamente a esse processo, ajudar as pessoas a compreenderem o que é que têm que fazer, o que é que não têm que fazer, para ver se cada vez mais pessoas, o cidadão comum, tem acesso à regularização dos seus imóveis que hoje estão na sua posse, mas não estão inscritos na sua esfera jurídica. E isso é um dos grandes problemas que nós temos a nível do nosso país. Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor, nós temos no nosso canal uma divisão de momentos. Nós começamos a nossa conversa com aquelas questões e abordagens mais descontraídas, não é? Nós, e grande parte das pessoas que cá vêm, e a semelhança disso, Sr. Doutor, conhecemos o lado profissional das pessoas, porque é o ambiente profissional com quem lidamos habitualmente, não é? Então gostaríamos que neste momento as pessoas conhecessem um bocadinho mais das pessoas que nós trazemos aqui, e depois tem a fase que verdadeiramente interessa, que é a parte em que vamos abordar as questões que levaram ao convite. O que é que o doutor faz quando não está a trabalhar, quando não está no seu gabinete? O que é que faz nos seus tempos livres, doutor? Eu acho que... Eu não sei se ainda tenho tempos livres. Eu não sei se... Acho que um dos poucos momentos livres são esses. Dada a dinâmica das nossas funções, hoje o trabalho consome acho que 97% do que é a nossa vida. E quando não estamos com trabalho, casados com trabalho, procuramos estar com a família, com os filhos, com a esposa. Pai e mãe, então, eu tenho de para ver a minha mãe de 6 em 6 meses, às vezes. Aproveita fazer duas coisas, doutor. Dar um beijinho à sua esposa, que depois vai nos dizer como é que ela se chama, e outro beijinho à sua mãe. Claro. Vai um beijo para a minha amada esposa, Deise Narciso,
E já agora para minha mãe, Dona Margarida, é difícil, não sei coisa, mas a vida, infelizmente. E às vezes com os amigos. Os amigos já dizem, olha, Rui, você, para atender telefone, é só rezar. Mas não é, e aqui aproveito no que tange para dizer que muitas das vezes não é nossa vontade. Muitas das vezes é porque estamos concentrados em alguma coisa que temos que fazer urgentemente, estamos em bastantes reuniões. O país é um país que reúne-se muito. Então, nós estamos aí dispostos, comprometidos com a causa do nosso país. Nós achamos que nós, enquanto tivermos força, enquanto somos jovens, devemos dar de tudo por essa Angola, por esse país, para ver se, quando nós não estivermos aqui, o nosso legado consiga prosseguir sem nós estarmos aqui. Dr. Rui Narciso, uma curiosidade. Se os imóveis antigos do país, os imóveis antigos do país, fossem personificados e pudessem falar, que reclamação é que acha que eles fariam, neste caso, ao Estado? Ao Estado. Eu acho que em algum momento o Estado se imiscuiu das suas responsabilidades junto destes imóveis. E o dever de cuidar ou de exigir o cuidado de quem tem a posse foi levado um pouco a este elemento. E as consequências disso nós temos visto. E uma delas foi a queda do prédio do Quinaxis. Eu acho que nós temos estado a maltratar muito o nosso património imobiliário. Para nós vemos que, se nós formos para os outros países, nós temos construções de séculos. Sim. Milenares, que estão aí. E você chega, olha, isso foi construído no século XVIII, isso foi construído... E nós ficamos assim, mas isso foi construído no século XVIII. E nós vamos muitas das vezes para o Quilamba e nós vimos já coisas a degradarem, que foi construído em 2008, 2012, nesse período. Então, isso, acho que eles falariam isso, eles pediriam que o Estado olhasse um pouquinho mais para eles e cuidasse um pouquinho mais como seus filhos. E imagine que esse imóvel personificado tivesse que dar um conselho ao imóvel personificado do Quilamba, que é mais novo. O que é que ele diria ao mais novo imóvel? Olha, não sou dessa década, mas de até onde eu sei, um dos últimos imóveis a serem construídos na cidade de Luanda foram os prédios dos combatentes, né? Foi antes da independência, e foram os imóveis que foram construídos mais ou menos na década de 60 para cima. Foi um dos últimos imóveis. E acho que se eles pudessem ir para lá, ele olharia e dizer, olha, conversem com vossos proprietários, porque olha como é que eu fico. Realmente seria um bom conselho. Seria um bom conselho. E se nós olharmos, acho que foi Manuel Rui Monteiro que escreveu no Quem Me Dera Ser Onda. Exato. E Carnaval da Vitória, não sei, acho que ele também que escreveu Carnaval da Vitória, eu falava do Carnaval da Vitória. E ele falava um pouco do que foi a ocupação dos imóveis depois de 75. E ele contava que as pessoas levavam os porcos lá para cima, levavam terra e cultivavam batatas nas banheiras, entupiam. Então, um pouco disso. E eles iriam dizer, olha, eu já vi essa história. E sei como acaba. E não acabou muito bem. Pois. Não acabou muito bem. É verdade. O doutor pratica algum desporto? Olha, já não. Pois, já sei que não tem tempo. O que é que gostava de praticar se tivesse disponibilidade de tempo? Olha, mas eu gostaria de fazer tanta coisa, meu amigo. Tanta coisa nessa vida. Já fui praticante de vôlei. Não me profissionalizei, nem me federei, mas fui praticante de vôlei durante um bom tempo. Os meus filhos agora estão a fazer natação.
Por acaso, antes de vir para aqui, levei-os para a natação e o professor dizia, olha, papá, venha também praticar. E eu disse, olha, não tenho tempo. Disse, vem. E eu expliquei um pouco da vida. Disse, pá, não tens mesmo tempo. Então, acho que se eu voltasse a praticar, se calhar faria natação. Iria aprender a nadar muito mais para os meus filhos. Acho que hoje tudo que eu faço é muito mais... Ainda consegue levá-los à natação? Como aquilo é aos sábados, se eu não tiver reuniões, se eu não tiver visita de campo, se eu não tiver reunião no escritório, se eu não tiver cliente para atender... Isso é uma vez no ano. se não tiver tudo isso, é uma vez no ano. Se não tiver tudo isso, sim. É uma vez no ano. E se não tiver aquela nossa preguiça de final de semana, sim. Mas tem que fazer um esforço, doutor. Tem que Sim. fazer um esforço para partilhar esses momentos. Eles crescem muito rápido. Crescem. Crescem muito rápido. E hoje foi interessante, porque eu via o meu filho a nadar e ele a desenvolver-se. Eu olhei para ele e disse, filho, o nome dele é Yuchi. Yuchi, as tuas costas estão a ficar largas, filho, por causa da natação. E eu notei ele a crescer e achei interessante. Pô. Aí, vamos, estica as pernas, bate mais as pernas com mais força, vamos. E aquele momento depois, olha, filha, tens que ver o fôlego, tens que praticar a respiração, sei quantos mais. Aquele momento é sempre bom. A família é sempre bom, acho que é o momento mais... É o refrigério, né? Necessário depois da jornada de trabalho, da agitação do seu dia a dia, não é? Fico feliz, doutor, fico feliz por isso. Doutor, há uma coisa que eu sempre quis saber. Se tivesse que definir em 3 palavras como é que é o processo de regularização de imóveis junto ao Estado, como é que diria? 3 palavras apenas. Acho que eu definiria numa. Qual seria essa? Doloroso. Doloroso. Dói muito. Porque a nossa experiência mostrou que nós temos pessoas que estão há 30, 40 anos a tentar regularizar um imóvel. Há uma experiência que nós tivemos de um senhor que por acaso foi meu colega de faculdade. Quando ele foi chamado para ir assinar a escritura de transmissão do Estado, ele tinha morrido uma semana antes. E aquele momento deixou muito triste. Por acaso era uma pessoa muito alegre. Na altura da faculdade ele era deputado pelo MPLA e quando eu cheguei lá e olhei para a coisa, eu disse, eu conheço o senhor. E a senhora olhou assim, morreu. Aquilo doeu-me tanto, porque a senhora dizia que ele já tinha algum tempo atrás desse processo. E acho que isso é doloroso. Você vê pessoas de 90 anos, 80 anos, que dizem, olha, meu filho, eu vim aqui, eu estou a regularizar essa casa desde 94, 92. E eu olho para ele, estava na escola. Então, acho que isso é doloroso. É mesmo doloroso. Não só para quem regulariza, mas também para o próprio Estado. As pessoas pensam que o Estado não sofre com isso. O Estado sofre com isso. O Estado muitas das vezes é como um pai que sabe que quer dar o melhor para os seus filhos, mas os seus meios para fazê-lo são sempre muito escassos e aquilo é sofredor. Doutor, diz-me, se tiver que fazer um enquadramento histórico e dar aqui um enquadramento daquilo que vamos abordar, qual seria o que faria? Como é que começaria? E eu aproveito já essa deixa para dar-lhe essa abertura, né? Para nos situar historicamente, nos dizer exatamente aonde estamos e como é que surgiu o problema da regularização desses imóveis em Angola, e depois nos estendesse a sua explanação também para alguma coisa ligada ao início do processo. Não é? Pronto, vamos lá ver. A história...
E por acaso ontem, quando nós falamos, eu pensei, olha, alguém tem que começar a escrever sobre a história da habitação em Angola. Sim. Alguém que tem que parar e o que é que se passa? Muitos desses mais velhos que passaram por esse processo, ou que foram pedras angulares desse processo, ou já não estão ligados a esse processo, alguns já faleceram, infelizmente, mas ninguém está a deixar um registro histórico, escrever mesmo. E acho que isso seria interessante, alguém parar e escrever sobre isso. Mas nós temos três momentos, eu queria dividir isso em três momentos. O primeiro momento nós temos o antes colonial, né? O período colonial, em que nós temos a Angola como colônia, em que o colono começou a desenvolver um conjunto de urbanizações pequenas, porque essas urbanizações eram, na sua maioria, para os colonos, né? E depois nós tínhamos as sanzalas, as zonas mais precárias que eram para os nativos. E depois começou aquele surgimento dos bairros indígenas, os bairros para pretos, como eram chamados, e essa foi meio a evolução. Nós temos o bairro popular, temos o bairro porário, um pouco, porque a zona urbana, e eu vou falar de Luanda, que é a zona que eu mais conheço, a zona urbana em Luanda era Quiamutamba, o casco urbano. Subia um pouco para o Valade, um chiquitito Vila Alice. Todo o resto era periferia. Falar do que fica era impossível, porque era mato. Né? Mas essa era a zona. Depois foram surgindo aqueles bairros sociais, as Bs, as Cs, que também começou-se a distinguir, quer seja a classe dos colonos, quer seja a própria classe dos pretos, os pretos assimilados, porque naquela altura nós tínhamos angolanos, negros, que eram filhos de brancos ou que eram coisas, que também já viviam na zona urbana, que os pais subiram socialmente e que já estavam nas zonas urbanas. E o que é que acontece? Depois na década de 60, começaram a surgir as grandes construções. E como é que surgiu? E aí eu acho muito interessante, porque se nós olharmos, a maior parte dessas construções eram por cooperativas. Cooperativa do café, do caminho de ferro. Por exemplo, muita gente não sabe, mas aquela zona da Vila Alice era dos caminhos de ferro, de Luanda. Então, isso fez expandir, porque esses serviços, essas cooperativas, contribuíam para a questão da habitação para os seus funcionários, E esse foi esse período. Depois nós temos um período que é mais ou menos depois da independência, que não se fez muita coisa, mas construiu-se alguma coisa de forma tímida, né? E aqui nós vamos lá ver. Se nós olharmos, antes de 65, nós tínhamos aí mais ou menos 11% daquilo que era a zona urbana. Depois de 1965, nós começamos a subir para 14%, depois fomos para 28%, na década de 70, depois, mais acima, nós subimos um pouco mais. Quer dizer que as pessoas foram encostando cada vez mais para os cascos urbanos, as pessoas foram construindo mais, o Estado também foi obrigado a construir mais. Nós temos os R20, por exemplo, na década de 80, que são os famosos prédios dos cubanos. Hoje nós temos esse problema da regularização desses imóveis. Há pessoas que vivem lá há mais de 30 anos e não têm os seus imóveis regularizados. Nós depois tivemos o boom da construção depois da paz, que foi as centralidades, as urbanizações. Tivemos a questão dos condomínios. Então, esse foi mais ou menos a evolução histórica. E essa evolução histórica foi acompanhada com a regularização, a atuação do Estado relativamente a isso. O que é que acontece? Como disse bem na sua introdução, o colônio detinha maioritariamente as casas núcleos. E o que é que aconteceu? Com a proclamação da independência, em 1975,
grande parte dos colonos foi embora. Havia aquele receio da instabilidade, da guerra, todo mundo foi. Uns abandonaram assim as casas, foram para Portugal, ou para o Brasil, para outros sítios. Outros deram as casas às suas empregadas. A minha sogra conta que ela vive no Martes, que o patrão dela, ou o senhor em que ela vivia, qualquer coisa parecida, entregou-lhe ele era dono daquelas casas, porque eles também construíam muitas casas para vender, para arrendar. Entregou-lhe uma casa, tanto que a casa dele é maior, tinha um pomar, e entregou-lhe a chave de 8 casas. Ela ficou com aquelas 8 casas. E as pessoas, quando foram aproximando-se da cidade, ele é que foi entregando: olha, toma essa casa para ti, toma essa casa para ti, toma essa casa para ti. E foi dando ela as chaves de coisa. Então, esse foi meio o percurso. As pessoas foram entrando na casa, as pessoas foram tomando essas casas, tomando posse dessas casas. Algumas foram entregues, outras pessoas entraram desta forma. E o que aconteceu? Veio o problema da regularização. Eram poucas as pessoas que tinham os seus imóveis regularizados. E o que acontece naquela altura? O Estado, para isso, vendo essa situação e para criar maior estabilidade, cria a famosa lei da nacionalização dos confiscos, que é a lei 375, se a memória não é 375. E aí ela estabeleceu que esses bens que estivessem abandonados por mais de 45 dias fossem confiscados ou nacionalizados, com base no interesse econômico dos bens. Uhum. E aí começou o processo de transferência. E aí vamos dar ênfase que o nosso país entrou num sistema socialista, em que só havia um partido, que quase todo bem, toda a propriedade era pública. Uhum. Começou a transferência daquele bem do privado colonial para o Estado. E o que se estabeleceu aí depois? Estabeleceu-se que o Estado teria de arrendar esses imóveis. E foi arrendando. Fez um sistema de arrendamento com a população. Em 76, já em 76, o Estado tirou a Lei 43/76, que veio estabelecer os procedimentos para que essa esfera jurídica fosse regularizada. Ele ordenou que o então Ministério das Obras Públicas e dos Transportes, Habitações e Transportes, fizesse processo de regularização relativamente a isso. E depois, esse processo não foi concluído. Uhum. E nós tivemos muitas pessoas, efetivamente, com os imóveis, mas, juridicamente, esses imóveis não entraram na esfera jurídica do Estado. Pessoas. Não, do Estado ainda. Do antes. Estado. Porque as pessoas eram inclinas do Estado. E nós tivemos esse grande problema nesse período. O que acontece mais tarde? Em 90, na década de 90, ainda estávamos num período de guerra, mas de um pouco mais de estabilidade. Grandes centros urbanos como Luanda já não se sentia tanta guerra, principalmente na zona de Luanda. O que aconteceu? Muitos dos colonos ou ex-colonos e seus descendentes começaram a regressar. Uhum. E o que aconteceu? Começaram a dar conta que as pessoas não tinham esses bens regularizados. E começou o processo, e naquela altura havia o processo de despejo administrativo. E começou muita gente aí a ser despejada. E o Estado teve que ter uma ação social muito grande de proteção aos seus. Então surge a famosa Lei 7/95, que no fundo a Lei 7 veio retirar aquilo que a 43 veio melhorar os procedimentos que a 43, porque os bens não vinham de forma automática para a esfera jurídica do Estado. Eles tinham que ter um processo de reversão. Exatamente. E só depois é que eles viram. Só que o Estado não fez isso. E eu entendo que o Estado não fez por quê? Nós tínhamos poucas pessoas instruídas naquela altura, nós tínhamos poucos engenheiros, tínhamos poucos
juristas, as primeiras classes de juristas estavam a sair, então tinha-se pouco pessoal e pouco entendimento sobre isso. Então não foi possível fazê-lo. O que é que o Estado fez? O Estado pegou e meio que fez um confisco generalizado. Disse o seguinte: todo mundo que estiver ausente ou que se comprovar a sua ausência no período de 45 dias, injustificadamente, esse bem torna-se confiscado para os bens habitacionais. Torna-se confiscados. E confiscou-eles. O que é que aconteceu posteriormente? Essa lei só estabeleceu que o Ministério das Finanças, naquela altura era a Secretaria da Habitação, fizessem simplesmente o registro desse confisco. Para todos os efeitos, por força da Lei 7, todos aqueles imóveis que comprovadamente, se tivesse sido feito o confisco ou tivessem abandonado por mais de 45 dias, eles iam para o confisco. Depois foi algo interessante que se fez o recenseamento habitacional dos imóveis. E todas aquelas pessoas que não declararam seus bens, a AGT, quem fez isso, hoje a AGT, foi fazendo as finanças naquela altura, foi carimbando nas certidões matriciais o confisco. Confiscou. E o Estado, o que é que tem feito hoje? Hoje o Estado só tem feito o registro desse confisco, porque esses imóveis estão efetivamente já na esfera jurídica do Estado. Então, esse foi o período, mais ou menos, de transferência da esfera jurídica privada para a esfera jurídica do Estado. Na década de 90, nós saímos do monopartidarismo para o multipartidarismo. E aí as pessoas começaram a querer ter acesso a esse processo. E aí entrou uma lei interessante, que é a Lei 19. A lei, e depois ela foi alterada pela Lei 3, acho que é a Lei 19/91, que depois foi alterada pela coisa. A Lei 19 veio estabelecer o processo da venda do patrimônio habitacional do Estado. E ela veio estabelecer regras que vigoram até hoje. E uma das regras é que cada pessoa só pode comprar um imóvel do Estado, seja ele a fração, seja ele uma habitação. As pessoas pensam que essa norma surgiu quando construiu-se as centralidades, porque divulgou-se muito isso naquela altura das centralidades, mas essa lei já vem desde 91. E o que é que aconteceu relativamente a este período? Nesta lei foi estabelecido que as pessoas, primeiro, tinham que ter um contrato com o Estado, com a possibilidade de compra direta deste imóvel. Um contrato de arrendamento? Sim, de arrendamento. Com o Estado. Muitas deles até nem passaram pelo contrato de arrendamento. Por exemplo, se eu tivesse um dinheiro meu, comprovadamente, que não fosse ilícito, eu poderia chegar lá e dizer: olha, eu quero adquirir esse imóvel. E se ele estivesse disponível, sim, ele podia comprar de forma direta esse imóvel. Mas como a maior parte das pessoas já tinha a posse dos imóveis sob o regime de arrendamento, o Estado criou a renda com possibilidade de compra, de aquisição. E as pessoas começou-se a despoletar o processo. O que é que acontecia? Essa lei estabeleceu que se você tivesse no arrendamento durante 10 anos e quisesse comprar esse imóvel, você devia fazer um requerimento que a lei estabeleceu. Junto havia a Comissão Nacional de Habitação, que hoje transformou-se no Instituto Nacional de Habitação, requerer a compra deste imóvel. Você só tinha que ter o pagamento das rendas em dia e depois esse patrimônio era avaliado, era determinado um valor patrimonial deste imóvel, é passado depois, porque isso é vigor até hoje, é passado depois o termo de pagamento, a guia de pagamento. Este já é o processo de tramitação para
para a compra. É Sim, isso sim. que está a referir. Porque o processo começou de 91, nunca foi revisto. Pois. O processo começou de 91, nunca foi revisto. Mas nós aqui só estamos a falar do patrimônio colonial. Sim. Ainda não estamos a falar do patrimônio das centralidades. Sim, desse patrimônio colonial que as pessoas não têm ainda a regularização feita, o processo é este que vai descrever agora, o que está a descrever. Exatamente. Faça favor, doutor, continue. Aquilo é, eu tenho um imóvel, vivo lá há mais de 10 anos, vou, pago as rendas, tenho que ter as rendas todas elas em dia, pego depois e solicito a compra, o imóvel é avaliado, dada a localização, dada a questão histórica, todos aqueles elementos. E é taxado um valor sobre esse imóvel. Sim. Você paga, há quem pagava de forma faseada, há quem pagava de forma total, né? E depois dessa avaliação, ou de ser pago o imóvel, é passado o termo de quitação. Doutor, ao explique a entidade, o ente por quem se faz. Né? O contrato com quem se faz exatamente no momento atual, o requerimento para a compra, quem se faz. Sim. O contrato, hoje quem gera o patrimônio, antigamente era, como eu dizia, era a Comissão Nacional da Habitação, da venda de patrimônio habitacional, é assim que ela se chamava. Hoje ela transformou-se no Instituto Nacional de Habitação. Hoje o órgão do Estado com competência para gerir o patrimônio colonial, que aqui repito, porque há um outro ente que faz uma gestão habitacional, que é o IFFH, mas isso é outra história, colonial do Estado é o Instituto Nacional de Habitação. E o que é que ele faz? O que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós contratamos com ele, contrato de arrendamento, firmamos. Depois de 10 anos, nós temos a possibilidade de comprar este imóvel. Então, nós fizemos o requerimento junto ao diretor-geral do Instituto Nacional de Habitação, dizendo que queremos comprar. É feita essa avaliação imobiliária deste imóvel. Quem faz é o próprio Instituto. É o próprio Instituto, o dono. O Instituto diz, olha, a minha casa vale X. 2 milhões de kwanzas, por exemplo. Eu posso fazer uma oposição nessa avaliação? Eu, enquanto requerente? Não, geralmente não. Não. É uma avaliação, vamos lá Porque dizer, normalmente também é aquém do valor do mercado, não é? Não é sim, na verdade sim. Está muito então, aquém. Olha, isso é uma das questões que eu acho que devia se rever. E eu, depois de fazer, o Instituto fazer essa possibilidade, o Instituto dá a possibilidade de você pagar no total ou indo pagar do imóvel. Então você vai, quitar o imóvel. Quando você quitar o imóvel, o Instituto passa o termo de quitação e a guia de pagamento do imposto, que antigamente chamava-se Imposto de CISA, hoje é o Imposto de Transmissão de Imóveis. Lá a gente mudou esses nomes todos. Depois de você pagar esse imóvel, você vai lá e diz, olha, Instituto, já paguei, está aqui o termo de quitação, comprova que eu paguei o imposto dessa transmissão, agora eu quero celebrar a escritura pública dessa transmissão. O que é que acontece? O Instituto instrui esse processo. Como? Com que elementos? O que é que vai geralmente nele? Contrato. Contrato de arrendamento. Contrato de arrendamento. Vai o pagamento, comprovativo de pagamento, quer seja das rendas, quer seja da própria quitação do imóvel, o termo de quitação, o pagamento de CISA, a ficha de avaliação, que foi o imóvel, os documentos pessoais da pessoa, coletiva ou singular, e as matrizes, a predial e a matricial. E em algumas vezes, também junta-se o comprovativo do registro do despacho conjunto que leva ao registro daquele imóvel junto da conservatória, que é do ministro que superintende a habitação e o ministro da Justiça. Eles têm sempre que tirar um despacho
para regularizar junto da conservatória este imóvel. Findo isso, o processo estando em condições, o processo deixe junto do cartório notarial privativo. Porque o INH está dentro do setor das obras públicas, do urbanismo e habitação, que agora chama-se assim. E esse setor tem um cartório notarial privativo. E ele surge para poder facilitar mesmo esse processo de regularização. Quando ele baixa, o processo é analisado dentro de um período. Estando o processo em condições, chama-se o proponente comprador, ele paga os emolumentos sobre a escritura, que tem a ver, e isso está na lei, tem um cálculo sobre, que tem a ver com metros quadrados, o próprio valor do imóvel, essas questões todas, serviços notariais. Depois dele pagar esse valor, ele celebra a escritura. 30 dias depois levanta a sua certidão e deve ir à conservatória de registro predial. E deve ir por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque a lei só vai lhe salvaguardar se ele registrar, o seu direito só vai se tornar oponível a terceiros se ele registrar esse imóvel. Depois, porque se haver algum problema na escritura, ele pode voltar para fazer uma reclamação e alterar essa escritura. E também porque só assim ele tem segurança definitiva deste imóvel. Aí finda. Há algo interessante que eu também vi, não sei porquê, nem consigo explicar, mas eu queria partilhar aqui, que antigamente publicavam essas compras em Diário da República. Alguém fez-me essa pergunta, eu disse, não, eu vou estudar para ver por que razão é que se fazia. Porque eu entendo que o registro é um elemento mais do que bastante para pôr esse direito sobre terceiros. Este é o processo de regularização que até hoje ainda funciona. O que é que isso depois leva? Leva com que eu já não possa concorrer para acesso a nenhuma habitação do Estado. Me fica vedado a isso. Enquanto pessoa singular. Enquanto pessoa coletiva, eu não tenho essa restrição. A lei não me traz essa restrição. E no processo da avaliação nós temos aí alguns critérios de exclusão, por exemplo, para a compra desses imóveis. Por exemplo, você não pode ter adquirido esse imóvel de forma violenta. Ok. Não pode ter esbulhado esse imóvel. Você não pode estar em cumprimento de rendas contratual e também acho que esse é o mais engraçado, porque acho que esse é o único que não se cumpre ninguém. É que nós devemos manter a conservação dos próprios imóveis. Acho que essa é a parte que menos se cumpre. Pois, que passa de lado. Realmente é a parte. E doutor, qual é o maior, nesse processo de regularização que relatou, legal que relatou, qual é o principal obstáculo? Onde é que o processo mais emperra? Não é? Porque referiu e bem. Isso é doloroso. Que é doloroso. Onde é que, no seu entender, está a razão de tanta dor? Onde é que está a razão de tanta dor? Primeiro, nós, quando os colonos foram, a maior parte deles levou documentos. E nós não tínhamos um cadastro unificado. Temos já isso agora? Está-se a tentar ter, mas hoje nós não temos. Por exemplo, nós temos prédios, por exemplo, que até hoje não estão em propriedade horizontal. O Estado hoje não consegue vender esses prédios sem que eles estejam em propriedade horizontal. Há situações em que o registro na conservatória de registro predial não foi bem feito, mesmo no tempo colonial. Então, esse processo de conformar os dados cadastrais
dos imóveis é um dos principais problemas. Eu lembro de uma situação, há uns 3 anos atrás, de uma pessoa que queria comprar um imóvel aí no São Paulo, e o título constitutivo da Constituição da Propriedade Horizontal foi mal feito. E o imóvel dela não aparecia. E o que acontecia muitas das vezes? As pessoas, a instruir o processo, a instrução do processo, utilizavam peças próximas dos vizinhos. Esse é um problema muito grave. Muito grave. E isso, em tempos atrás até podia passar, mas nos tempos de hoje já não passa. E as pessoas, mas está aqui. Não, alguns, o pior não é este, é que alguns passaram. Sim. E prejudicaram os verdadeiros titulares. E também temos essa situação. Pois, também tem essa situação. E a pessoa ficou-se 2 anos à procura da fração da pessoa. Que não estava. Não estava. Contou-se, ia-se lá, contava-se as casas, contava-se os andares, mas ninguém. Depois viu, não, vamos lá ver uma coisa. Vai-se buscar o título constitutivo. Foi-se buscar o título constitutivo e viu-se que não estava menos imóveis do que a realidade. Mas isso também, o que acontecia? Nós podemos fazer a construção da propriedade, principalmente a questão da propriedade horizontal, simplesmente com um projeto. Sim. Mas eu posso alterar o projeto no momento da execução. A obra. Então, se não se tiver o cuidado de fazer fiscalização ou atualização pós-obra, exatamente. Se fizesse o título constitutivo com o projeto, pode ter essa diferença. E esse sempre foi um dos grandes problemas. Primeiro, a questão da não construção de propriedades horizontais, principalmente as zonas dos prédios. Depois, temos aí a questão do próprio cadastro. Do cadastro predial não estar muitas das vezes em consonância com o cadastro físico, que hoje é detido pelo IPGU para Luanda, ou não estar em consonância com o cadastro da AGT, que é o cadastro que mais tem modificações. Então, isso tem coisas mais como está-se a tentar unificar um único cadastro, ou seja, o físico, o econômico. Se calhar isso vai melhorar, mas também já se fez muita regularização. Mas esse é um dos principais problemas. Estes imóveis que não têm ainda, que o obstáculo está na constituição da propriedade horizontal, os particulares titulares sobre direito de frações naquele imóvel, entre aspas, frações entre aspas, porque não há propriedade horizontal, poderão unir esforços para serem eles a constituírem a propriedade horizontal e tramitarem o processo no lugar do Estado? Olha, eu acho que não seria uma má ideia se eu fizesse, mas também sei que o Estado tem feito um esforço agora, não só na formação de quadros para esse efeito, mas também para desenvolver programas para a constituição de propriedade horizontal, principalmente daquele patrimônio que foi construído depois da independência. Estamos a falar dos R20, porque muitos desses, e aí também tivemos outros problemas, os cubanos levaram os projetos, não se tem hoje esses projetos. Então, isso faz com que também não se tenha as PHs feitas. Então, o Estado tem estado a procurar resolver esse assunto com algum empenho. Seria uma solução, mas a construção de propriedade horizontal é dispendiosa. É dispendiosa. cara. Mas se um grupo, a minha preocupação é essa, é que existem grupos, existem, estou aqui eu a falar com certeza algo que não sei. Poderão existir grupos de pessoas que, mesmo sendo um processo oneroso, tenham interesse em fazê-los seguir e ver a situação da propriedade regularizada. Sim. Para esses cidadãos, existe essa possibilidade de contratarem um arquiteto para fazerem uma planta do que já existe? Existe a possibilidade de contactarem um jurista para acompanhar o processo
o Nuquitange, para acompanhar o processo todo Seria interessante. de regularização, ou, na verdade, o Estado, porque os imóveis são seus, não dá esta abertura aos possuidores para tratarem dessas questões? Olha, o Estado, e fez uma pergunta no princípio do programa, é que o que é que os imóveis diriam ao Estado, né? E eu disse que eles se imiscuíram ou se afastaram das suas responsabilidades de conservação, manutenção e gestão desses próprios ativos. Mas hoje o Estado tem procurado, como um pai arrependido, tem procurado corrigir esse erro. E cada vez mais ele vem tentando regularizar esse processo. Quer seja na construção das propriedades horizontais, o registro dos imóveis, a melhor avaliação dos imóveis. Mas isso não impede que o próprio cidadão, o interessado, contacte o Estado e diga: olha, eu tenho essa situação, eu preciso de ver a minha situação resolvida. Até você não precisa, o que é que vai acontecer? Ele tem que ir ao INH, trabalhar com o INH e ver essa situação ultrapassada. Eu, particularmente, acho que não constituiria nenhuma estranheza relativamente a isso. Não constituiria nenhuma estranheza relativamente a isso. A minha pergunta está ligada a essa, não é? Quando identificou os principais obstáculos, identificou vários, há opções para regularização de imóveis em Angola. Quando digo opções, digo se além de o cidadão ir diretamente para os organismos com competências para acompanharem, tratarem da regularização, se tem outras opções além dessas. Eu sei que na década de 90 o Estado tinha contratado alguns serviços de algumas empresas e que fizeram um excelente trabalho, né? Algumas delas também trouxeram algumas dores de cabeça. Foi o caso de vazar informações para que ex-proprietários pudessem reclamar os seus direitos. Mas, acima de tudo, foi possível acelerar esse processo. E eu entendo, hoje, só o Estado tem legitimidade para fazer isso, a princípio. Mas a terciarização desses serviços, a cooperação com a academia, seria de todo interessante Ver, estudar soluções, não é? Seria uma das soluções para acelerar esse processo de regularização. E se nós falamos disso, falamos não só desses imóveis, mas falamos de outros imóveis públicos. Em relação aos imóveis novos, estou a falar para o caso das centralidades, que há um pouco por todo o país, existe um cenário diferente? Sim, eles foram constituídos já numa outra realidade, num outro período, numa outra visão. E o que a legislação, se nós olharmos para o que é a legislação, né? Hoje nós temos as centralidades, né? Que foram construídas para diminuir o déficit habitacional. Nós temos aqueles que foram construídos depois da década na década de 80 para cima, que também ainda tem esse problema. Mas, relativamente às centralidades, estabeleceu-se regimes específicos que facilitaram esse processo. As regras sobre a questão da renda resolúvel, o pronto pagamento, o acesso a crédito. Na maior parte, esses imóveis todos já não têm esses problemas da regularização. Claro. Hoje, se você tiver um imóvel, você vai ou o INH ou o Fundo de Fomento Habitacional, que são esses órgãos que tutelam essa matéria, mais facilmente você... Sabe se o Estado já tem esses imóveis na sua esfera?
Sim, sim. Já estão registrados? Já. Houve um processo e a maior parte. E foi um ato público, as pessoas viram. Eu acho que havia um programa do Ministério da Justiça há uns 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, no princípio de 2019, 2020, por aí, que fez com que chamava-se regularização massiva de imóveis. E uma das questões foi mesmo essa. As pessoas que já compraram a pronto a casa, daqui lembrar que 95% das pessoas hoje têm os imóveis por renda resolúvel. Ou seja, só daqui a 30, mais ou menos 30 anos, aquilo começou em 2012, mais ou menos daqui a 2042 é que nós vamos ver os efeitos disso. Mas a maior parte das pessoas, aquela pequena franja que comprou a ponto de pagamento, sim, essa já está efetivamente a poder fazer as escrituras, a registrar, já tem a base de dados quase toda ela completa. Mesmo porque essas centralidades já têm planos urbanos, planos urbanísticos, já foram as PHs constituídas, já foram registradas, quer seja na Conservatória de Registro Predial, quer seja na Conservatória, quer seja na AGT. Então, esse processo é muito mais leve relativamente a ele. É claro que tem sempre uma coisa ou outra que precisa se acertar, mas não é comparável ao património colonial. Sim. Voltando a estes que têm os problemas que já referiu, além do prazo de 10 anos que referiu, que é o tempo que o arrendatário poderá candidatar-se para a compra, o processo de regularização, de compra, obedece a prazos? Que prazos é que são definidos? Ou é liberdade conforme o impulso dado pelo comprador ou potencial comprador? Aquilo tem muito mais a ver com o próprio impulso do próprio comprador. Né? Vamos lá ver que neste ato o Estado aparece como um particular, né? Despede os seus impérios, vai vendendo os seus imóveis como um imobiliário. E aí tem muito a ver com o próprio impulso. Mas hoje em dia, se nós tínhamos processos que demoravam 30 anos, hoje nós estamos a reduzir isso para 2, 1 ano, 6 meses, a compra desse imóvel. Há pessoas que em 6 meses conseguiram, às vezes perguntam, mas você fez alguma coisa? Disse, não, fiz, sim, requeri, dei entrada, o meu processo andou, o imóvel estava completamente já todo ele regularizado. Então, foi simples. Pois, são os casos em que o interessado tem a sorte de encontrar a papinha feita, se calhar por um anterior comprador. Sim. Ou por um anterior comprador. Tratando-se de PH, não é? Ou por um anterior comprador, ou porque até os próprios colonos nós tínhamos níveis. Os portugueses tinham níveis de organização, tinham uns bem organizados, tem outros que... que nem por isso. Não, porque eles também... O que é que acontecia? Eles também fugiam ao fisco. Por exemplo, ele comprava um terreno, 2 lotes, um lote maior. Naquele lote ele dividia ao meio e construía 2 imóveis. Mas ele só declarava aquele lote para efeitos fiscais, para não pagar 2 coisas. E muitas das vezes você tem esse problema. Você chega, todos os documentos dizem, não, você só tem um imóvel. Mas tem 2 casas lá feitas. Nós já falamos de um caso parecido. Já. Tem 2 casas lá feitas, mas ele só declarou o imóvel. Sim. Isso também foi um dos grandes problemas que se tem hoje para a regularização dos imóveis, porque a trapaça do tempo colonial foi passando. Depois dificulta que hoje se consiga ter um imóvel completamente regular. Sim, isso também acontece. Mas há situações de portugueses que tinham as coisas tão organizadas, ele constitui a sua própria PH, porque há pessoas que eram detentoras de prédios.
prédios de 5, 6, 7, 8 andares. E ele tinha aquilo tudo organizadinho. Tudo bem organizadinho. Então, efetivamente, esses são os casos que mais facilmente andam. Mas hoje já diminuiu. Hoje já não temos aqueles anos de 20, 30 anos. É claro que hoje nós estamos a resolver problemas que começaram em 92. Hoje se resolve problemas que começaram em 92, né? Mas com maior celeridade. Os possíveis, né? Porque há constrangimentos que não dependem só da intervenção do cartório, por exemplo. Não só do cartório, não só do instituto, não só... É a própria conjuntura. É aquela, por exemplo, aquela situação, e muitas das vezes nós vimos situações em que esse indivíduo tinha 2 casas, mas ele utilizou uma única matriz e comprou as 2 casas. Pois. Há situações em que numa rua inteira o processo de compra até a escritura foi feito com a mesma matriz. E o problema só é detectado na altura do registro. Exatamente. A conservadora, mas eu já tenho um registro feito com essas referências, não é? Nós temos esses problemas. Não é? E o que eu disse é o seguinte: quando esse processo começou, nós tínhamos pessoas umas que não eram licenciadas em Direito, outras que não eram arquitetas, outras que não eram isso, não eram aquilo. E muitas delas foram aprendendo na prática. E as soluções, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, Vila Alice, Terra Nova, são as zonas que eu conheço mais ou menos. Nós temos aquelas casas com uma casa em cima, outra casa embaixo. Essas casas estão sujeitas à propriedade horizontal. Que elas foram construídas em propriedade horizontal. O que é que se fazia antigamente? Constituía-se, e eu achei muito engraçado quando vi um processo desse, constituía-se copropriedade. Os dois compravam a casa para não... O de cima comprava a casa com o de baixo, e o de baixo comprava com o de cima. E depois, isso era uma solução. Não, eu já tenho um meu documento. Quando começaram a morrer, título, não é? Os herdeiros começaram a ter dificuldade de vender, porque ele não podia vender a casa sem a anuência do vizinho. Exato. E aquilo... Há casos ainda assim. Então, como é que se resolve um problema como esse, já agora? Olha, como é que se resolve um problema como esse? O caso mais prático é a renúncia do direito do coproprietário. É o coproprietário renunciar à sua parte na copropriedade relativamente a isso. Mas o outro fica com tudo. Não, um renuncia. Renúncias simultâneas? Renúncias simultâneas. Eu renuncio na tua parte, você renuncia à minha parte. Ok. Então eles dizem, olha, sobre a parte de baixo do imóvel eu renuncio, sobre a parte de cima do imóvel eu renuncio. E eles vão andando com o processo de forma distinta a ver coisas. A outra, mas essa aqui daria muito mais trabalho, que seria nós anularmos todo o processo, reiniciarmos o processo. Pois, porque a renúncia em si aqui nos colocava numa situação que é a seguinte: normalmente a compropriedade, a motivação para a compropriedade é o facto de haver um imóvel não fracionado. Portanto, o imóvel nem está dividido. Existe um único título sobre os 2 imóveis. Exatamente. Eles entram os 2 na titularidade do imóvel todo, têm, porém, a consciência de que a sua parte é só a de baixo para um e a outra é só a de cima. Haver renúncia da parte, na verdade, levávamos ao mesmo, porque ele em si não existe de forma autónoma. A minha parte não tem autonomia. É o todo ou é nada. Ou é todo ou é nada. Mas também a situação de nós trazemos aqui... Por isso é que, na verdade, acho que a ideia de reiniciar o processo talvez seja melhor. É mais trabalhoso, sim, mas é a que resolve definitivamente o problema. A não ser que quem vá adquirir, a não ser que haja a ideia dos 2 venderem o imóvel, e quem vai adquirir o imóvel tem interesse nos 2, não é? E pronto, dá o problema resolvido, porque ele fica com um imóvel com aquelas características, com 2 andares, como um todo, não é? Sim.
Eu já vi casos em que o indivíduo comprou o imóvel de baixo e teve que namorar para comprar o imóvel de cima. Está vendo? Já vi uma situação dessa. Pois. Mas Você nunca mais tem o título. se calhar essa questão do reinício do processo é sempre. Mas também isso daria alguma dor de cabeça. Por quê? Porque nós anular uma escritura nos termos notariais é sempre muito complicado. Nós anulamos um registro, é sempre muito complicado. Então, aquilo teria que anular-se todos esses elementos, constituir-se a propriedade horizontal e só depois reiniciar. Depois devia esse problema de que as pessoas que anteriormente eram legítimas para comprar esse imóvel, hoje, se calhar, já não são legítimas. Então, nós temos essa coisa. E eu perguntava às vezes, mas por que vocês faziam isso? As pessoas respondiam, não, porque as pessoas aceitavam. Pois. Era a ânsia de ter. Sim, Né? mas vocês explicavam muito bem às pessoas quais são as consequências. Acho que quem comprava e quem vendia não tinha noção dessa Doutor, eu acho que em parte esse problema foi feito pela qualidade da assistência que essas pessoas procuravam, a qualidade da assistência disponível. Sim, também. Eu já tive contacto com indivíduos que se identificavam como mediadores ou facilitadores nesse processo de legalização de imóveis. E, diante a um obstáculo legal da continuidade do processo como esse, por exemplo, com a propriedade, eles aparecem com soluções assim um bocadinho fantásticas, não é? Surreais. E dizem, não, resulta, já fizemos com fulano e com cicrano, deu certo. E aí, as pessoas estão um bocadinho levadas a isso, não? E aí eu ia deixar esse conselho às pessoas. Pois. Constituam advogados. É assim. Constituam advogados. Porque o processo que é instruído com o advogado mais facilmente pode até demorar, mas você tem maior segurança de que ele está bem instruído. Exatamente. Você tem essa segurança que o processo, no final, eu não vou ter os problemas do princípio. Muitas das vezes nós achamos essas soluções a cobrar, essas soluções meia lusitadas, como disse. Somos assediados pela rapidez, não é? Exatamente. Pela celeridade. E nós achamos que isso é a solução, porque não, eu tenho documento, eu tenho coisa. Mas lá, mais para frente, nós encontramos essa solução que eu não consigo vender a minha casa, porque a minha casa está meio do meu vizinho. Então, essa parte. Doutor Rui, nós estamos já no tempo. Já está no tempo. Passa rápido, não é? Passa rápido. Infelizmente, passa rápido. Eu acho que nas próximas temporadas tenho que falar aqui com a nossa produção para ver se alarga um bocadinho o tempo. Mas para esse primeiro momento e ao longo de 2023 e se calhar início de 2024, vamos ter só mesmo esse tempo para falar. E quem sabe, no futuro, não é? Tenhamos mais. Mas agradeço-lhe a sua presença, agradeço a explicação que deu. Espero que isso tenha ajudado a quem nos assiste, não é? Eu não sei se ficou alguma coisa por dizer, se queiras dizer algumas palavras finais. Olha, ficou sempre muita coisa, há sempre muita coisa para se dizer. Mas eu ia começar pela essa parte fim. Primeiro, a necessidade das pessoas constituírem advogados. Constituam mesmo advogados, porque são as pessoas mais assertivas. E não é porque eu estou no escritório de advogados, não é porque estou com um advogado, é porque eu acho que as pessoas que procuram os serviços de advocacia têm a plena certeza que, no fim, todo o processo vai estar bem instruído e que haverá maior segurança da posse jurídica deste imóvel. Depois, que as pessoas tenham paciência, porque o processo, nós estamos a entrar num processo de normalização dessas coisas. Há que se ter paciência e há que se ter alguma esperança. E segundo, que as pessoas regularizem seus imóveis. Eu sei que é moroso, eu sei que é complicado, mas regularizem. E espero ter ajudado. Mais uma vez, agradecer o convite que me foi formulado
nós estaremos aqui sempre disponíveis para apresentar um pouco daquilo que é a nossa experiência relativamente às matérias que nós trabalhamos, para ajudar o cidadão a resolver os seus problemas diários, porque isso é um problema diário. Estivemos com o Dr. no que tange Rui Narciso, que ajudou-nos a compreender um bocadinho as matérias ligadas à regularização dos imóveis junto ao Estado. Muito obrigado pela sua atenção. Pedimos-te que aproveite, subscreva o nosso canal, digite o sininho das notificações, que nós prontamente notificaremos quando tivermos novidades para si. Eu sou Guimarães Silva, sou advogado. Tive o enorme prazer de conduzir essa conversa com o Dr. Rui Narciso. Até a próxima.